A partir de agora, Frente a Frente, um programa dos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Olá, eu sou o Lucas D'Annunzio e está começando mais um programa Frente a Frente. Um programa realizado pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. E o assunto de hoje é saúde mental. E para falar mais sobre isso, convidamos a psicanalista e psicóloga, idealizadora e coordenadora da Roda de Psicanálise em Maringá, Samara Megumi Rodrigues. Olá, doutora. Olá, muito Luca. Prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz em participar desse programa, né, que traz temas tão importantes, né, para a opinião pública. Ô, doutora, e para começar o programa, vamos fazer uma análise no que é a saúde mental, a saúde da mente. O que você poderia definir isso para a gente? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe um consenso, né, a respeito do que é saúde mental, porque vai depender das condições culturais, né, dos parâmetros teóricos, né, de cada profissional psi, mas eles colocam lá mais ou menos uns 6 itens, né, que falam que é saúde mental, que seriam indicadores de uma qualidade emocional e cognitiva, né. Bom, que é uma boa imagem de si, que é condições para poder se relacionar com os outros, que é crescimento, que é inserção social, enfim, tem uma série de itens lá. Da minha perspectiva, né, da psicanálise, o Freud tem uma definição muito interessante, né, que é a perspectiva que eu tenho trabalhado. Freud fala que saúde mental é a capacidade da gente poder amar e trabalhar, né? Se a gente está conseguindo amar e se a gente está conseguindo trabalhar, nós temos saúde mental. Em algum momento, quando a gente não está conseguindo amar, ou que a gente não está conseguindo ser produtivo, né, e ser produtivo com o meio social e as trocas, e aí a gente, né, não está saudável. E isso começa desde a infância, né? Porque se a gente tem uma saúde mental desde sempre, a gente segue uma vida sem problemas, ou uma vida limpa, uma cabeça limpa, isso ajuda bastante, né? Então, você acha que esse tratamento, se começar desde jovem, desde a infância, pode levar o jovem a ter um desenvolvimento melhor na escola, na faculdade, ou até mesmo pessoal? Tratamento psicológico? Isso, eu falo trabalhar a mente. É que geralmente as pessoas procuram tratamento quando elas não estão bem, ou no amor ou no trabalho, né? E aí realmente precisa de um trabalho para entender o que está emperrando. E aí é particular de cada sujeito, né? Tem pessoas que vão conseguir levar a vida, né, amando e trabalhando sem emperrar muito. Então é né? muito importante a gente começar um tratamento psicológico desde criança. Eu acho que depende do caso. Né? É muito pouco polêmico eu falar isso, mas muitas vezes eu recebo pais que querem atendimento para os filhos e aí eu entrevisto esses pais, mas depois eu vou entrevistar a criança e na verdade a criança não tem uma demanda de trabalho, muitas vezes é a demanda dos pais. É o medo dos pais, né? É os medos dos pais e aí os pais que têm que trabalhar, né? Então tem crianças que sim, que precisam, que têm questões sintomáticas muito cedo, mas algumas outras não. A questão né? da autoestima também, né? Sim, a autoestima é um tema bem importante, assim, né? Então, que a autoestima diz da imagem, né? Que se tem de si, né? E uma criança que ela precisa desse tratamento, como que é o jeito dessa criança? Como que ela é? Como ela se identifica na sociedade? Como que ela funciona? Como que é o dia a dia dessa criança? Como a senhora tem uma definição? Bom, quando uma criança precisa de tratamento, né? Geralmente quando tem um excesso de sofrimento. Né? Geralmente aparece na escola, né? A criança que não consegue acompanhar ou que apresenta alguns comportamentos em que ela sofre muito, o que é muito diferente de uma criança que não sofre, mas que traz sofrimento, né? Os arteiros, né? Os arteiros, os bagunceiros, né? Agora tem até uma sigla no DSM que chama transtorno opositor, né? Que dá na adolescência. Que então, também precisam ser tratados, né? Que precisam ser tratados. Mas o que a gente vê é que em muitos casos são adolescentes que estão em plena
construção de uma crítica, né, de um posicionamento não passivo, e às vezes isso incomoda na escola, isso incomoda em casa, mas não necessariamente isso está trazendo intenso sofrimento para esse sujeito, pelo contrário, né, ele está se colocando. Tem muita influência também, né? Sim. A influência também é bem polêmica nessas questões, né? Porque a criança é criada de um jeito, aí chega na sociedade, ou falo na escola, ela pega um pouco do amigo aqui, um pouco do outro amigo ali, e ela desenvolve, ela se perde naquilo que ela construiu durante toda a vida e se torna o que são as influências. Uma influência má ou uma influência boa, ela acaba aqui causando um sofrimento na vida da criança, eu posso dizer assim? Sim, porque na adolescência é um momento em que está se construindo a noção de si, né? Está se reeditando essa noção de si, de quem sou eu no mundo. Tem uma influência porque existe um processo que a gente chama de identificação dos grupos, né? É muito essa questão de identidade, quem sou eu pertenço a que grupo, As né? bolinhas, né? Os grupinhos, mas existe algo que é do sujeito, porque ele escolhe, né, ser amigos de alguns e não de outros. Entende? O que ele está buscando com isso, né? Então, embora tenha influência, mas o sujeito ele é autor do que ele busca, né? Muitas vezes anda com pessoas que não fazem bem, mas tem um movimento aí de buscar isso, né? Corre atrás, né? Isso é importante, porque muitas vezes os pais falam assim, a culpa é dos amigos, não sei o que, não sei o que. Mas é uma forma de maquiar a falta deles, né? Então pode ser também. Porque hoje em dia a gente está tão ligado nesse mundo capitalista, onde a gente precisa de trabalhar muito, que às vezes a gente esquece os momentos cruciais da vida, né? Que é aqueles momentos com a criança. Sim. A gente perde o crescimento dos filhos muitas vezes, a gente não acompanha. Então isso pode gerar também um problema, né? Sim, acho que você traz uma questão muito importante, porque a gente tem um contexto hoje de muito esvaziamento dos vínculos e das relações com as pessoas. Onde a criança passa mais tempo na escola do que em casa, né? Isso. E os pais no trabalho do que em casa. Isso. Aí chega em casa, tem o celular, tem a televisão, tem os trabalhos domésticos, os trabalhos do trabalho e os trabalhos da escola, e acaba que não fica muito tempo junto, né? Não tem o tempo do diálogo, né? Sim. Isso acaba fazendo falta também, né? Até para os pais e para as crianças também, né? Porque daí não conversa com os pais, né? Sim, porque a gente se constitui na relação com as pessoas, né? Então, se a criança chega em casa e o único vínculo que ela tem é com o computador ou com o celular, né? Fica uma imagem, ela está se formando por aquilo e não na relação com os pais, né? E que não vai devolver para ela um afeto, um amparo, né? Um reconhecimento. Ô, doutora, e você falou dessa perca do vínculo humano. Você acha que o celular ou os outros meios tecnológicos têm muita influência hoje em dia nisso? Eu acho que não é o celular em si, mas o lugar que o celular está ocupando, né, na vida das pessoas, porque o celular e a internet no celular é uma ferramenta maravilhosa, né? A gente consegue ter acesso a conhecimento do mundo todo. Agora, quando ele é usado, por exemplo, para a mãe não ter que lidar com uma dificuldade da criança, então a criança vai comer num espaço público, então, né, ao invés da mãe ter que lidar, né, com essa dificuldade da criança, construir com ela a possibilidade dela esperar, ela põe o celular, entende o lugar que o celular está entrando. Até porque ele é muito bom também, né, ele pode ter várias ferramentas maravilhosas, mas ele também pode destruir com a vida da criança também, né? Porque daí aquela criança não precisa passar pelo aprendizado de ter que esperar. Entende? Um momento em que ela pode, né, reconhecer que existe uma pessoa diferente dela, que existem lugares em que ela não pode fazer bagunça, entende? Se pede essa possibilidade de construção nos vínculos. Você falou de esperar também, porque se a criança decide esperar ou os pais decidem esperar, ela para no tempo, né? Porque hoje, desde criança, as crianças já mexem no celular. Ele nasceu com o celular na mão, então se ela não ficar, ela fica para trás. E ela não se encaixa em nenhuma bolha. É basicamente isso? Tem uma questão que é muito importante, alguns teóricos estão pesquisando isso, que esse diagnóstico de hiperatividade, ele não é um diagnóstico à toa,
e ele está mais presente em alguns países em que tem esse uso, né, massivo da internet. Então, não é à toa que surge o diagnóstico de hiperatividade no momento em que as crianças passam no lazer, o lazer não brincando com outras crianças, então eu tenho que lidar com a frustração de que uma criança, né, é diferente de mim, mas se você está no celular, você está na internet, você vai ver o que você quer na hora que você quer, e você não tem que esperar, né, a vez do outro, você não tem que tolerar a frustração, entende? É tudo muito rápido e muito ágil, né? E é essa espera que as crianças não estão podendo construir, né? Então, assim, na brincadeira de rua ou na brincadeira com os pais, com os outros amigos, bom, o amiguinho pensa diferente de mim, então eu vou ter que tolerar isso, eu vou ter que esperar a minha vez, eu vou ter que construir com ele regras que sejam dos dois e não só o que eu quero, né? Então, a internet, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas é como se as pessoas criassem uma tela em que as pessoas não têm que esperar e não têm que se frustrar. Isso na vida adulta pode gerar frustramento, porque ela chega, ela não vai saber no emprego, ela vai chegar, ela não vai saber quando é a vez dela, ou até mesmo no colegial. Vai gerar muitos conflitos, não vai aceitar a vez do outro, não vai aceitar o outro. Sim, e a gente está num mundo muito globalizado, o mundo é muito diferente, né? E muito individualista por isso, né? Lucas, por exemplo, né? Eu divulgo algumas coisas na minha rede social. E em muitos momentos, né? Eu falei algumas questões e as pessoas não concordam, e eu acho ótimo não concordarem, né? Porque a gente pode dialogar. Surge o diálogo, né? Surge o diálogo. Só que daí, porque as pessoas estão atrás de uma tela, elas se sentem no direito de ofender, de agredir, de não respeitar e não tolerar que o outro é diferente. Né? Então, isso é uma questão cultural hoje muito, muito grave. Né? E as pessoas se sentem protegidas, entre aspas, pela tecnologia, né? Para elas serem muito egoístas, né? E não tolerar a diferença, a espera, o lugar do outro, das relações. É disso que a gente está falando, do vínculo e das relações com as pessoas. Né? É um conhecimento muito amplo que o pai e a mãe tem que ter, né? Porque ela tem que pensar na criança do futuro também, né? Ela tem que ver onde vai ser bom e onde não vai ser bom para a criança. Ela tem que pensar que a criança vai crescer um dia e eles não vão estar lá o momento todo, né? Sim. Então tem que pensar nesse tratamento com a criança, né? Ô doutora, e muitas vezes essas crianças, elas precisam do apoio dos pais que também não estão preparados, né? Uhum. O que acontece hoje é que os próprios pais estão desamparados, né? Existe hoje uma exigência muito grande de serem bons pais, de terem super filhos, né? E aí muitas vezes isso fica em primeiro plano e fica em segundo plano o próprio convívio com a criança, né? Então é tão importante ser bom pai, é tão importante que a criança seja boa, que se perde, né, a possibilidade deles experimentarem, brincarem e usufruírem da relação, né, juntos. E agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais um bloco do programa Frente a Frente. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. E nesse bloco vamos discutir um pouco sobre depressão. Ô doutora, você acredita que atualmente esse impacto da depressão está ligado à falta de emoção na vida das pessoas? Elas buscam completar essa lacuna, esse vazio que há nelas, muitas vezes com drogas, com medicamentos, com festas, com sexo, com bebida, e completar esse buraco que não vai ser completado com isso. Então você acredita que está ligado na falta de emoção? Eu acho que pode estar sim, né? Mas é importante a gente questionar, né? Quando surge esse diagnóstico de depressão, né? Se a gente for fazer uma análise histórica, tem alguns historiadores que têm mostrado isso. A felicidade tem sido um valor social quase moral.
Então, hoje, é como se existisse uma exigência de todo mundo ter que ser feliz. Todo mundo tem. Né? Tem que estar contente o tempo inteiro, tem que estar perfeito o tempo inteiro. E aí o que acontece é que é muito difícil as pessoas viverem as tristezas. E a tristeza e a alegria, elas são polos, né? São faces da mesma moeda, como existe claro e escuro. Só é possível a gente ser feliz se a gente vive a tristeza. É o que né? acontece nas redes sociais, né? Ninguém posta foto chorando, triste, ninguém tá ali chorando toda hora. Todo mundo tá feliz, tá sorrindo, tá num lugar bonito. Né? Então tem um excesso de exigência das pessoas serem felizes, serem performáticas, né? Dessa questão da imagem de sucesso, que aí não é possível viver essas tristezas, né? E aí vem um vazio de tristeza imenso. Ô doutora, e como você acredita que a psicanálise ajuda no tratamento da depressão? Como ela contribui? Então, a psicanálise é uma prática de escuta do sofrimento, em que a gente pode construir representações simbólicas, né, para esse sofrimento. O que é importante, né, Lucas, que voltando ao que eu estava falando, é questionar esses diagnósticos, porque hoje existe uma tendência a gente tipificar e classificar tudo. Então, se a pessoa está sofrendo, ela está com depressão. E às vezes é um sofrimento legítimo, né? Alguém que passa por um processo de luto, ela precisa chorar essa dor, entende? Não é doença essa dor, né? A pessoa passa aí 5 anos num namoro, e aí o namoro acaba e a pessoa fica em casa chorando e a família fala, tá com depressão, ela tem motivos para chorar. Né? O que é o luto? Ela tinha toda uma organização de energia psíquica e de investimento de afeto num objeto de amor, e esse objeto não está mais ali, então tem um furo dentro dela, tem uma cicatriz. Né? Então ela precisa, estranho seria se não doesse, se ela, né, se não chorasse. Sentisse emoção, né? Né? Eu já escutei situações em que em luto, em processos de lutos, funerais mesmo, pessoas distribuindo medicação. Né? Então, assim, distribuindo, assim, você quer, distribuindo, né? O que é isso? É a impossibilidade de poder chorar. Então, você tem que anestesiar e tampar essa dor. Né? E se a gente não sofre, se a gente não tem tristeza, tampouco a gente vai ter alegria. Até porque a gente precisa naturalmente cicatrizar o luto, né? Sim. A gente precisa cicatrizar a dor. E ocorre que a gente tem que chorar mesmo, tem que sofrer mesmo, Sim. porque é através da tristeza, como a senhora falou, que a gente vai ser feliz. Sim, é essa então, cadência, lado a lado, né? Como é que a gente vai saber, né, o que é alegria, o que é tristeza? Existe essa cadência, esse conflito da nossa vida. Tem até o Goethe fala isso, e o Freud cita ele, fala que seria horrível uma sucessão de dias belos, né? Isso não existe nada mais terrível, né? Porque a gente trabalha pensando nas nossas férias, né? E aí as férias são gostosas, mas também a gente vive nas férias querendo voltar a trabalhar, né? Então essa cadência é a cadência da vida, da existência, né, humana. E a senhora falou que tem que passar um minuto de luto, uma época de choro, que não proporcionalmente vai estar com depressão. Uhum. Então, a partir de que momento que eu noto a depressão nascendo ou surgindo na pessoa? Ou ela voltando à pessoa, porque ela já pode ter tido um momento, né, de fraqueza. Uhum. Como que eu sinto esse momento? Que eu preciso buscar o tratamento? É realmente quando a pessoa está há muito tempo cortando os vínculos sociais e não está conseguindo trabalhar, né, e se reorganizar nas relações. Né, quando a pessoa fica apegada a essa perda, porque a depressão, melancolia a gente chama na psicanálise também, que não necessariamente são a mesma coisa, mas ela tem a ver com esse processo de luto. Né? Então a pessoa perde alguma situação, ela pode perder uma relação com alguém, um vínculo de amor, um vínculo de amizade, ou ela pode perder uma posição social, um emprego, ou ela pode perder uma ideia, ou um lugar que ela era reconhecida. Né? Então tem a ver com esses processos de separação e perca. Né? Então acontece que em alguns momentos esse processo de luto ele fica patológico, que é quando a pessoa fica extremamente enclausurada em si mesma. Gera aquele sofrimento extremo, né? Extremo, em que ela não deixa ninguém entrar. Né? Então aí a gente vê um processo sim, de sofrimento excessivo, né?
em que, de fato, ela não consegue Superar aquilo. isso e colocar outras coisas no lugar, né? Flexibilizar os investimentos afetivos dela. Eu perdi isso, mas eu posso ter outras coisas. Porque é bem importante, né? A gente ocupar a cabeça também, né? Quando a gente está sofrendo. Sim. Se a gente ocupar a cabeça, a gente não pensa naquilo, não pensa no sofrer. A gente tem que pensar na gente, na nossa autoestima, né? Então isso é bem importante também, né? Sim. Porque quando a gente investe em alguma coisa, seja numa profissão, numa pessoa, isso ocupa um lugar muito grande dentro da gente. Quando a gente perde isso, fica um buraco. E nesse buraco é onde que vai cair a nossa energia. Por isso que é muito comum escutar, né, quem está com depressão falar de um buraco no peito, um vazio, um pedaço meu que foi embora, né, que é a dor que a gente sente. Que é uma sensação de rompimento. Então, até então, eu tinha esse vínculo, eu tinha essa relação e, de repente, ela se rompeu. Não tem mais. Né? A dor, quando a gente corta a pele, também acontece isso. Rompe os tecidos e, por isso, sangra. A gente sofre muito. A gente sofre, né? E tem esse processo de religar, né? E no próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto com o depoimento de alguém que já passou por esse problema. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Estamos de volta com o programa Frente a Frente e com a doutora Samara. E agora vamos conferir um depoimento exclusivo que a nossa equipe coletou. Há 2 anos atrás, eu tentei cometer o suicídio porque eu estava com depressão. Fazia 1 semana que eu tinha começado o tratamento. Pelo fato dos medicamentos estar começando a fazer efeito, eu tive um surto. E aquilo foi um choque para mim, tanto para mim como para minha família. Eu tive muita ajuda deles durante todo o processo, inclusive o processo de internação, que eu fiquei 1 semana no hospital, né? 3 dias na UTI e 2 dias no quarto. Aí depois de 1 semana que eu saí do hospital, eu fui internada no hospital psiquiátrico. E lá eu tive todo o auxílio que eu precisava ter. Não que minha família não soubesse dar, mas estava longe do alcance deles, né? Precisava de ajuda médica. E lá, nesse lugar, eu tive. E depois foi um processo dentro de casa, um processo de aceitação da doença, que primeiro você tem que saber, aceitar realmente que você tem a depressão. E buscar o auxílio, que é o mais importante. Você saber que você tem realmente a doença e que você tem que aceitar a ajuda dos outros, né? Agora já se passou 2 anos, eu tenho uma vida de sucesso, digamos, tanto acadêmica como profissional, familiar também, eu não posso reclamar. Independente dos motivos que me levaram a tentar cometer o suicídio ou que me levaram à depressão, já foram tratados, já superei a boa parte deles e o restante ainda estou em tratamento, é um tratamento longo, mas estou feliz. Consegui, com a ajuda de muita gente, superar esse obstáculo da minha vida e eu só tenho a agradecê-los. Eles são muito especiais, amo muito eles. Sempre me ajudaram. Né, Choquito, trufa e chocolate? Ô, doutor, e a gente vê que não é só o tratamento ou o medicamento, né? Ela precisava de algo mais. Contanto que com 1 semana de tratamento, ela tentou o suicídio. Isso é o que normalmente acontece? É muito comum, né? Quando a pessoa começa a medicação antidepressiva, né? Ou ansiolítica, ela tem uma melhora, se sente bem e aí ela comete o suicídio, porque no momento em que a pessoa está muito mal, ela não tem nem forças para isso. Por isso é importante um acompanhamento psicoterapêutico, né, ou uma análise, porque a medicação, ela contém os sintomas, mas ela não vai trabalhar o que está produzindo isso, entende? Então, o ato, né,
a tentativa, o ato, é justamente porque não existe representação simbólica, palavras para aquilo que a pessoa está sentindo. E você viu que ela falou no vídeo que ela procurou aceitação, né? Você acha que o suicídio está ligado à aceitação da sociedade, da família, ou até mesmo própria? Pode sim, né? Eu acho que depende do caso. Não existe só um motivo que leva ao suicídio, né? Qualquer pessoa pode tentar um suicídio, né? Em qualquer situação, em qualquer diagnóstico. É uma passagem ao ato que a gente chama. Como eu estava falando no bloco anterior, quando a gente tem um processo de mudança brusca, né? Em que a gente rompe nossos vínculos, existe esse buraco, esse furo, e a gente sente dor. Né? Na psicanálise, é a possibilidade de a gente transformar essa dor na carne, né, no corpo, em sofrimento. Qual que é a diferença entre dor e sofrimento? A dor não tem palavras, então a gente age, né? O sofrimento, ele tem uma representação, ele é simbólico. O Freud tem até uma frase assim: o primeiro homem que, ao invés de jogar uma lança, lançou um insulto, fundou a civilização, né? Porque a gente não precisa ir para o ato, a gente tem representação de palavras porque a gente está sentindo, né? Então, o suicídio é justamente quando quebra essa possibilidade de representação da nossa possibilidade de representar dentro da gente aquilo que a gente está vivendo. E isso pode acontecer em qualquer caso clínico, né? E no bloco anterior também você falou sobre as suas citações nas mídias sociais. Você acha que elas têm grande influência também, que pode levar uma pessoa a isso, ou não, por comentários hipócritas ou maldosos? Sim, acho que sim, né? Porque existe todo um contexto hoje em que as pessoas estão muito fechadas em si mesmas. Então, também quem sofre sozinho. Né? Porque é através do diálogo com o outro que eu vou construir essa representação que eu tô pessoalmente falando. Seria uma coisa, sim, e virtualmente outra, né? E aí o outro me ofende e eu também não tenho nem como dialogar com ele e entender o que está acontecendo, né? Então o outro se sente no direito de me agredir, né? E eu fico com aquilo sem ter como dar um destino, né? Porque é na relação que a gente pode entender, né, essas diferenças. No vídeo também, não sei se a senhora analisou, mas ela falou assim, que ela precisava de uma ajuda, a qual os pais não conseguiriam dar para ela. Que volta naquilo que a gente falou, ela precisava de uma ajuda a mais. Tanto que ela procurou uma psicóloga e tal. Então é isso que acontece, né? Que os pais, normalmente, eles não estão preparados a tudo. Eles são muito fortes para apoiar a gente, mas não estão preparados para tudo. Então é o que acontece com a senhora, né? Eles buscam vocês, né? Para que haja um diálogo, haja uma proteção, entendeu? Sim, e eu acho que isso é muito importante, assim, porque os pais, eles não dão conta de tudo mesmo, e o vínculo terapêutico, né, com o terapeuta, o vínculo com o analista, é um vínculo muito diferente do vínculo paterno e materno, né, em que você tem uma autonomia, você tem uma liberdade de falar determinadas coisas, e que você pode construir um espaço só seu, né, e muitas vezes o sofrimento... Vínculo maior também, né? Sim, né? E muitas vezes o sofrimento que essa pessoa tá vivendo, é muito difícil falar para o pai e para a mãe, porque o pai e a mãe vão sofrer junto, né? Eles não vão conseguir ajudar a construir outras possibilidades, né? Então, tem uma autora que eu gosto muito, que chama Radmila Ziguris, que ela fala que é um vínculo inédito, né? O vínculo do analista com o paciente, porque não é um vínculo de amizade, não é um vínculo familiar, mas é um vínculo muito diferente que vai possibilitar a pessoa entrar em contato com questões que é dela mesma e não com dos outros, né? E com isso chegamos ao fim do nosso programa. Queria agradecer a doutora, muito obrigado pela disponibilidade. O assunto foi muito bom, muito construtivo. E acredito que ajudou muito o pessoal de casa também. Ai, Lucas, eu que agradeço pelo convite, eu gostei bastante dessa conversa. E eu fico muito feliz em saber que tem programas que dão espaço para a gente poder discutir essas questões. Queria agradecer também a toda a equipe técnica, aos acadêmicos da faculdade. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.